Olá, Dani, tudo bem? Vocês querem aguardar mais um pouco? Conseguem me ouvir bem? Perfeito, perfeito. Vocês acham melhor iniciar por agora ou aguardar um pouquinho para os alunos entrarem? Vocês que escolhem. Perfeito, perfeito. Não, concordo, concordo. Podemos entrar alguns alunos aqui que eu permiti.
Tainá. Bem-vinda, Tainá. Bom, pessoal, acho que eu vou iniciar. Já entrou alguns alunos que eu aprovei, responderam aqui no chat também. Caso alguém entre durante a conversa sem nenhum problema, a gente contextualizar. E acho que podemos. Concordam? Não sei se a Dani está presente. Eu acho que pode começar já sim. Já é 19 horas e 12 minutos. Perfeito, então. Só um momentinho. Como que vai ficar a dinâmica? Bom, hoje eu vou falar um pouco... perdão. Você pode fazer a abertura, Tati, e aí ele dá continuidade. Cadê a Dani? A Dani mandou uma mensagem aqui no WhatsApp e falou que teve um imprevisto, mas ela está presente, só não consegue habilitar. Então a Tati só faz uma abertura e você dá continuidade na palestra. A Tati é nossa diretora. Perfeito. Eu sou a Rosângela, coordenadora. Prazer em conhecê-las. Eu não vou abrir minha câmera porque eu estou no carro. Não, fique tranquilo. Estou chegando em casa. É bom que acompanha durante, né? Então, Tati, se quiser fazer alguma abertura breve, fique à vontade. Oi, vocês estão conseguindo me ouvir? Meu microfone está aberto? Eu não estou conseguindo ver aqui. Tá aberto sim, Tati. Falando super bem. Bom, gente, então eu vou fazer a abertura, tá? Depois eu vou passar a palavra para o Matheus. Eu escolhi para fazer a abertura, ler o poema 13 de maio, da Carolina de Jesus, pode ser? Pode. Perfeito. Ótima escolha. Então, vamos lá. Bom, por que eu escolhi esse poema, né? Também para fazer a abertura? Porque a Carolina de Jesus tem uma história com a nossa escola, né? Nossa biblioteca chama Carolina de Jesus. Foi uma escolha dos próprios alunos. Escolha essa também, muitas vezes, entendendo que a Carolina de Jesus escrevia coisas que os nossos alunos estão no dia a dia. Então, não foi uma certa discussão bacana. E nas nossas consciência negra tal, o professor Val pedia para eu recitar esse poema. Só que é um que eu não consegui decorar. Eu tenho até uma facilidade para decorar poemas, mas esse é como se fosse uma crônica mesmo, eu não consegui decorar. Mas então eu vou ler, tá? Vamos lá, 13 de maio. Hoje amanheceu chovendo. É um dia simpático para mim. É o dia da abolição. Dia que comemoramos a libertação dos escravos. Nas prisões, os negros eram os bodes expiatórios. Mas os brancos agora são mais cultos e não nos tratam com desprezo. Que Deus ilumine os brancos para que os pretos sejam felizes. Continua chovendo. Eu tenho só feijão e sal. A chuva está forte. Mesmo assim, mandei os meninos para a escola. Estou escrevendo até passar a chuva para eu ir lá no Senhor Manuel vender os ferros. Com o dinheiro dos ferros, vou comprar arroz e linguiça.
A chuva passou um pouco. Vou sair. Eu tenho tanto dó dos meninos. Quando eles veem as coisas de comer, eles brandam. Viva, mamãe! A manifestação agrada-me. Mas eu perdi o hábito de sorrir. 10 minutos depois, eles querem mais comida. Eu mandei o João pedir um pouco de gordura à Dona Ida. Ela não tinha. Mandei-lhe um bilhete assim. Dona Ida, peço-te, se pode me arranjar um pouco de gordura para eu fazer uma sopa para os meninos. Hoje choveu, não pude catar papel. Agradeço, Carolina. Choveu, esfriou, é o inverno que chega. E no inverno a gente come mais. A Vera começou a pedir comida e eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. Eu estava com 2 cruzeiros e pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Fui pedir um pouco de banha à Dona Alice. Ela deu-me banha e arroz. Era 9 horas da noite quando comemos. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. Bom, gente, eu só queria falar algumas coisas, né? A gente está vivendo, assim, um ano muito difícil, eu diria até que um ano sombrio, um ano em que se faz muito necessário a gente rever alguns conceitos, revisitar algumas questões, e nossa escola é uma escola de luta, é uma escola que a gente tem ainda o cursinho Uniafro, que esse ano, por conta da pandemia, não conseguimos tocar adiante, infelizmente. E é uma das nossas lutas também, lutar, por exemplo, pelas cotas, para que os alunos, para que esses quase 400 anos em que nós tivemos a escravidão no Brasil, e eu diria que a gente tem muito mais do que isso, porque a gente ainda vive uma escravidão, a gente ainda vive muito racismo, por mais que a gente tenha um louco lá na presidência e um outro louco na vice-presidência falando que não existe racismo, o racismo existe. E nós tivemos essa semana muita tristeza por conta desse racismo. E a forma que nós vemos de equiparar um pouquinho a sociedade é por meio da educação. Seja a educação na escola, seja a educação na universidade, e é por isso que nós lutamos. Para que para que as pessoas tenham oportunidades de aprender, de conhecer, de entender a sua própria história, né? E eu vou dizer uma coisa, não é fácil se reconhecer como negro no Brasil, não é fácil, é um processo. Eu vejo que a gente ainda está caminhando e a gente está conversando com os alunos para que exista esse reconhecimento. Por quê? Porque a história sempre colocou à margem da sociedade, né? Então é por isso que a gente luta. Eu tenho muito orgulho de trabalhar numa escola onde essa temática nunca é deixada de lado, tá? Eu agradeço muito aos professores, foi iniciativa deles fazer essa palestra, e agora que eu já falei demais, eu vou passar a palavra para o Matheus. Eu não sei se tem alguém ainda na frente, não sei como está o cronograma, tá bom? Vamos lá, Matheus. Perfeito, obrigado, Tati, pela apresentação. Eu não a conhecia, mas um prazer imenso. Acho que, primeiramente, agradecer a Dani pelo convite. Não sei se todos sabem, enfim, a Dani foi minha professora em 2011, no Parque Santos Dumont. Então, a gente tem já essa conexão aí há quase mais de 10 anos, né? Ela foi acompanhando o meu crescimento, e aqui estou palestrando sobre alguns temas que eu acho que é totalmente pertinente, tanto para o momento que estamos, para o futuro também. Bom, fazendo uma apresentação, me chamo Matheus, como vocês sabem, eu sou um jovem periférico de Guarulhos, São Paulo, da região justamente do Santos Dumont. Bom, hoje eu atuo com diversidade e inclusão, uma
mercado de trabalho, levando justamente a pauta tanto periférica, a pauta negra, LGBT, pessoas com deficiência, pessoas mais velhas, para estarem se inserindo no mercado. Sou o primeiro da família a entrar no ensino superior, sou pró-mista, então faço das suas palavras em relação a cotas algo que justamente caminha comigo. Eu sou um defensor em relação às cotas, que foi justamente algo que me possibilitou entrar na instituição do ensino superior. Então, agradeço muito pelo contexto. E, bom, justamente o tema de hoje é falar um pouco sobre as questões periféricas, de fato, qual a relevância tanto nos setores educacionais quanto também organizacionais, né? Então, acho que, inicialmente, puxando um gancho na fala da Tati, a gente tem que partir que a gente vive em um país que é majoritariamente negro, são mais de 56%, né, da população que auto se declara pretos ou pardos, justamente essa nomenclatura de população negra é soma de pretos e pardos, né, apesar de muitas pessoas se sentirem acuadas em utilizar as nomenclaturas, muito pelo contrário, não é nenhuma forma de atingir a população. Eu acho que o termo preto também passou por uma ressignificação em relação a se orgulhar em relação à sua origem, então, passando um pouco do contexto, e justamente falando do setor educacional, né? Hoje eu sou o coordenador pedagógico do cursinho Cora Coralina, conheço alguns cursinhos que vocês citaram, né? A Uniafro tem bastante atuação no Veloso, eu acho que no Brasil como um todo, tanto a Uniafro quanto a Educafro tem bastante força. Justamente esses movimentos estudantis são bem conectados em Guarulhos, tem o cursinho A Sol, o cursinho alternativo, Cora Coralina, justamente possibilita que jovens de baixa renda consigam se inserir, ter um ensino justamente de qualidade, um suporte para entrarem no ensino superior privado ou público, né? Vejo que tem alguns colegas meus que justamente atuam no cursinho, então queria dar um olá por aí. E, bom, justamente iniciando a nossa palestra, acho que, antes de mais nada, a gente precisa partir do inicial, né? Acho que a Tati falou em relação ao momento que estamos vivenciando no Brasil, mas, de fato, não é nenhuma novidade em relação ao racismo estrutural que a gente está vivenciando, né? Eu acho que, se a gente for contextualizar, justamente lá atrás, né, em 1988, em relação à abolição da escravatura, a gente imagina que como que essa população, um ano depois, se viu, né? Justamente essa quebra em questão da escravidão não foi algo de bom e agrado, né, um bom coração, muito pelo contrário, foi em relação a uma pressão justamente política, econômica. O Brasil estava atrasado em relação ao seu modelo, então, de fato, a população negra, que anteriormente foi escravizada, ficou à margem da sociedade, né? E justamente puxando um gancho em relação a essa margem, a gente nota um processo de favelização. Desde aquele momento, a população negra foi se afastando cada vez mais dos centros, e o processo justamente de estar mais próximo do seu povo, como também algo que literalmente foram ficando mais distantes. A população do centro continha mais poderes aquisitivos em relação a consumo, justamente mercado. Então, essa questão da favelização começou ali e foi se modificando, né? Hoje, quando a gente parte em relação à periferia, a gente talvez não venha alguns dados, né, em relação, bom, isso é um contexto que eu vivo, mas eu não sei números, né? A questão da periferia hoje representa 6,5% da população do Brasil, ou seja, são mais de 7 mil favelas, são mais de 16 milhões de pessoas que residem em periferias, pessoas de baixa renda. Em suma, majoritariamente são pessoas negras, ou seja, 76% dessa população periférica são pessoas que se declaram negras, e a gente começa a ver um padrão se repetindo. Como que num país, justamente, que majoritariamente são pessoas negras, são pessoas mais pobres também, como que a gente não vê esse reflexo em instituições públicas? Antes de entrar aqui, eu estava conversando um pouco com a Dani em relação, até mesmo no ensino, quantos professores negros a gente teve, tanto no ensino fundamental, médio, o ensino superior. Hoje, na minha instituição que eu estudo, eu conheci apenas durante um ano, apenas um professor, né, no ensino superior, e isso são dados que justamente nos assustam, né? São coisas justamente muito fortes. Na frente de docência, apenas 7% dos professores no Brasil são negros. Então, a gente começa a ver dados muito, justamente, que não batem com a soma de um país que é tão diverso e um país que justamente carrega a sua história, a cultura negra, né?
Essa questão justamente da favela, que eu estava conversando um pouco, tanto com os alunos quanto com a Dani, traz um contexto muito grande em relação à sua própria ancestralidade. Já pararam para pensar justamente a sua vivência nesse quesito pode ter sido a mesma que da sua mãe, a mesma justamente do que os seus irmãos, avós, bisavós, e assim se repete? Hoje, estando no ensino superior, foi uma quebra, né, uma corrente que eu só tive noção quando eu comecei a frequentar esses polos. Eu tive noção que, poxa, meus pais nunca tiveram esse acesso, avós também não, e como essas histórias se repetiam durante o ano. Somente o ensino que me possibilitou essa quebra, conhecer um pouco mais, e nem por isso eu deixei de trazer essas minhas origens, né? Muito pelo contrário. Hoje eu uso justamente a minha voz para conscientizar que mais jovens estejam nesse caminho da educação, que tenham um olhar também da questão da empregabilidade, de que forma que a gente pega a nossa história, e justamente talvez a gente não tenha muitos meios para chegar no mercado de trabalho, mas como que a gente se empodera em relação à nossa voz, porque de fato ela importa. A gente pensa que, poxa, eu não tenho um curso que seja totalmente agravante em relação ao mercado, que seja atrativo, mas a gente tem muita coisa de maneira justamente de vivências que somam muito, não importa qual o setor. Então, por exemplo, em algumas palestras eu sempre cito que a população periférica, majoritariamente, é uma população que é empreendedora, muitas vezes não por questão própria, mas justamente por um quesito socioeconômico, né? Hoje o mercado justamente tem muitas barreiras em relação à inserção desses profissionais e eles começam a empreender desde muito cedo, de maneira de subsídio, né, para que tenha o pão de cada dia para sua família, mas isso se tornou justamente um cenário muito forte. Hoje as pessoas que residem em periferia querem abrir um negócio para que justamente a própria periferia consuma. Há uma certa justamente sociedade, uma organização dentro que tem todo o retorno, tudo que é feito, tudo que é aprendido retorna para aquele local. Então, esse é um pouco do meu papel, né, na sociedade, para devolver um pouco do que eu aprendi no local, o que eu fui aprendendo durante a vida. Claro que ainda há muito para aprender, mas é um pouco da minha essência em relação a isso, né? E justamente um ponto importante nessa questão do empreendedorismo é que a gente leva, de fato, uma questão de, poxa, eu preciso ser criativo, né? Não é uma opção eu não ter justamente o que comer no dia de amanhã. Aquela pessoa, aquela sua mãe, seu pai, até mesmo seu irmão, vai procurar algo que justamente venha um ganho para sua família. Então, essa questão da criatividade foi se moldando a ponto que a gente nem nota o quão criativo é o povo periférico, o quão justamente a gente passa por determinadas situações, por exemplo, como a fome, se a gente passa por algo tão forte como isso, o que é de fato estar no mercado de trabalho, o que é de fato estar no ensino superior que a gente não aguente, né? A gente justamente está com algumas barreiras, tem muitas escadas ainda para serem alcançadas, mas creio que a gente passa por justamente situações ao decorrer da vida que nos fortalece para que a gente justamente consiga atuar com mais propriedade, né? Então, eu sempre falo isso. Hoje, trabalhando com atração e seleção, que é o meu trabalho, eu tenho foco justamente em fazer recrutamento de pessoas que venham de baixa renda, pessoas LGBTs, que também é algo muito marginalizado no mercado, pessoas com deficiência, que justamente representam 0,6% do mercado, né, sendo que no Brasil são mais de 24% de pessoas com deficiência. Então, essas contas não vai batendo, né? Então, o meu papel é justamente como que eu chego a essas pessoas, como que eu possibilito que elas se sintam à vontade de se inserir no mercado, né? Eu acho que um ponto bacana que eu sempre converso, tanto com alunos quanto com amigos, que é em relação à nossa potência como pessoa periférica, justamente a nossa origem, em relação à origem negra, como que a gente tem um olhar em relação a tudo que nós passamos e a gente consegue desenhar uma história de forma cronológica para a gente chegar naquele local. Eu acho que a questão da periferia, como a população negra como um todo, como a Tati disse, no Brasil é muito difícil ser uma pessoa negra. A gente se torna uma pessoa negra, né? Essa consciência racial se torna por um processo muito doloroso. Por muito tempo as pessoas não querem aceitar que são uma pessoa negra, desacredita de onde está. Então, a partir daquele momento que a gente começa justamente moldar a nossa autoestima, a gente consegue se fortalecer, se empoderar mais em relação à nossa história. E justamente o que eu venho fazendo, nesse sentido de a nossa voz é tão potente
como que a gente percebe, por exemplo, tanto no setor educacional quanto no setor privado, como um todo, como aquelas pessoas estão justamente numa bolha que tiveram mais privilégios ao decorrer da vida. A gente não culpa essas pessoas, já que, de fato, algumas nascem com esse poder aquisitivo, né? Então, ela somente se repete, assim como a nossa história também se repetiu, né? Mas, justamente, aquele cenário educacional ou aquele cenário, uma empresa, ele é muito homogêneo, ele é muito igual. As pessoas pensam justamente e consomem da mesma forma. Já para pensar com a nossa forma de consumir, a nossa voz permite modificar aquele cenário em prol da diversidade. Então, a nossa voz, não somente nesse quesito de mudar um cenário, importa também no sentido de agregar em relação ao jeito que as pessoas pensam, a trazer justamente essa vivência, como eu havia dito, da criatividade, da questão de eu preciso justamente ter o que comer no dia seguinte. A gente tem uma força, uma garra muito forte, né? Claro, não romantizando todo esse processo justamente precário que existem nas periferias, mas eu tento sempre olhar do lado positivo, no sentido de a gente aprende muito com as situações que a gente passa pela vida, e justamente o mercado hoje tem olhado de forma positiva para essas histórias, né? Como, por exemplo, o caso da Magazine Luiza, que abriu justamente o seu programa de trainee, 100% voltado para a população negra. Então, isso é já um fator de ação afirmativa, né? Justamente para reparar um contexto histórico, assim como a cotas, como a Tati citou, né? Hoje o programa de cotas no Brasil, apesar de ser algo justamente importantíssimo, ainda está longe de se tornar algo equitário, né? De fato, que esteja um balanceamento em relação às estruturas. Por exemplo, na USP, ano passado, a inserção de profissionais negros foi um pouco menos de 20% em comparação ao 100%, né? Então, é um número ainda muito baixo, mas a gente vê uma movimentação em comparação, por exemplo, em 2010, que essa taxa representava 5%. Então, a gente vê um aumento, a gente ainda tem muita fé que esse cenário mude e que o ensino superior tenha justamente mais pessoas negras do que pessoas brancas, porque, de fato, aquilo foi criado para nós, é um ensino público, a gente tem direito como qualquer outro, né? Então, acho que esse contexto, justamente vindo de cursinho, é muito presente. Quando a gente vê jovens que, por exemplo, desacreditam em relação aos seus sonhos, por não ter tido justamente apoio, estrutura como um todo, eu também venho de ensino público, então acho que o ensino superior ele acaba sendo muito utópico, né? A gente acredita que, de fato, vai querer fazer algo no futuro, mas a gente não sabe por onde percorrer, né? Acho que até o ensino público como um todo acaba se tornando um papel de como que eu consigo engajar aquele jovem, que ele veja justamente que ele tem um futuro pela frente, né? Já que tem tantas barreiras. Por exemplo, eu sou um pró-unista, entrei através de cotas em relação à questão justamente de baixa renda, há diversas outras também, como o FIES, o SISU, entre outros cursos, outras provas de vestibulares que está voltada para essa questão tanto racial quanto de gênero. Então, no cursinho comunitário, a gente tem justamente uma olhada de como a gente engaja essas pessoas, tanto no sentido de empoderá-las, né, elas se sentirem confortáveis em relação à sua trajetória, porque aquelas pessoas chegam ali sem saber o que está por vir, né? Não é um processo justamente fácil, mas justamente transforma como um todo a nossa vivência, né? Acho que quebra um ciclo muito grande, então a gente vê, antes de mais nada, uma garra, mas ainda assim algo que eles não imaginam, né? O que é estudar para um vestibular, o que é se preparar, o que é estar de fato no ensino superior. Então, antes de mais nada, acho que o papel da educação, ele molda tanto nossa alma quanto nosso futuro. É algo que eu acredito com bastante força, né? Sempre trago uma frase, né, do Ed Rock, que a gente justamente é do tamanho dos nossos sonhos, né? E eu sou apenas um sonhador. Então, acho que isso é algo importante, a gente acreditar em relação à nossa trajetória, se aproximar mais de instituições como o Uniafro, justamente a Educafro, o Sol, Cora Coralina, que está ali para abraçar justamente essa população que saiu do ensino público, ensino médio, ou durante também, para dar alguns tipos de suporte, para que a gente possa justamente abraçar esses jovens e mostrar que é um caminho a ser seguido, sabe? Hoje, se a gente se depara em relação ao desemprego no Brasil, é muito grande. E
E aí se repete novamente a história, né? 75% das pessoas desempregadas são pessoas negras. Até fiz as contas em relação a isso essa semana, são mais ou menos 65 milhões de pessoas negras desempregadas no Brasil. E a população negra no Brasil representa um pouco mais de 100 milhões. Então, a gente vê uma taxa muito grande, justamente, que não consegue se inserir por vários fatores, né? Acho que esse contexto como um todo de favelização, como eu trouxe, já traz que, desde lá atrás, como a gente havia dito, né, em relação à mudança da lei, em relação a uma lei escravista, né? Então, a gente vê essas histórias se repetindo a ponto de como que a gente teve acesso a uma educação há mais de 4 décadas atrás. Exato. É muito complicado, assim como hoje. Isso foi se repetindo, as histórias dos meus avós, as histórias do meu pai. Então, hoje a gente tem um papel justamente, temos mais acessos. Hoje a população traz justamente uma consciência muito forte, até mais uma consciência política, né? Hoje a gente vê muitas pessoas no ensino médio já com um olhar em relação à política, o que eles acham certo, o que eles acham errado. Então, tem um potencial muito grande que anteriormente a gente não via essa discussão. Acho que o acesso também à mídia possibilitou que a gente tivesse um olhar mais justamente crítico, né, em relação às informações que a gente vê. Tem, claro, seus cuidados, né, como as fake news, que a gente sempre acompanha, mas a população de hoje justamente traz uma força muito grande de mudar esse cenário que a gente já vinha se repetindo há muito tempo, né? Não sei se há alguns alunos aqui presentes que se identificam justamente com esse discurso, né? Pensa, poxa, em casa, quantas pessoas fizeram faculdade? Meu pai hoje está desempregado ou não? Hoje é um desafio para você ou para sua família se inserir no mercado. A gente começa a ter uma consciência em relação, poxa, talvez aquilo parece que não é para mim, no entanto há caminhos para ser seguido, né? Por exemplo, falando um pouco do meu trabalho, hoje eu trabalho numa instituição chamada Mais Diversidade. Acho que o nome como um todo já traz um pouco do contexto, né? Mas, enfim, a gente justamente tem esse olhar de capacitar, a gente recebe currículos de pessoas que já trazem esse cenário diverso, porque, de fato, o Brasil é um país diverso, no entanto, ainda não é inclusivo. Tem muito ainda o que ser feito. Então, o que eu aconselharia na questão de empregabilidade, acho que de primeiro passo, a gente se empoderar em relação à nossa fala, sentir orgulhoso em relação à nossa vivência, trazer o contexto justamente da nossa família, porque é tudo que nós temos, né? Já diria algumas músicas do Racionais, né? Tudo que nós temos somos nós. Então, pega isso não com vergonha, mas de fato que aquilo te impulsione para frente, justamente para você mudar esse cenário que a gente vê tanto na educação quanto também no setor privado, né? Eu acho que, em linhas gerais, um pouco da minha trajetória, eu estava comentando com a minha namorada, que é muito complicado essa questão, até mesmo educacional. Eu não me recordo o que eu aprendi primeiro, foi justamente aprender a ler, ou aprender que eu não devo passar numa janela quando há justamente um barulho que eu não reconheço, justamente com medo de ser um tiroteio. Então, a gente já cresce com um medo muito grande dentro de nós. Primeiramente, a gente tem um repúdio em relação a onde a gente mora, né? Em relação, poxa, eu quero sair daqui, não quero isso para minha família. Quando a gente percebe que aquilo ali não é culpa nossa, né? Toda aquela movimentação, toda aquela questão justamente de criminalidade, aquilo ali não foi imposto pela nossa própria população, né? Hoje, quando eu falo em relação à periferia, eu me sinto justamente um local que mais me traz segurança, porque eu conheço as pessoas que estão por ali. Claro que, enfim, toda uma movimentação em relação à atuação da polícia, que tem uma violência muito grande, a gente não pode justamente fechar os olhos em relação aos dados, que a cada 23 minutos morre um jovem negro, tanto nas favelas quanto no Brasil. Então, a gente tem que ter esse olhar em relação aos dados em si, ter um olhar tanto de classe quanto racial em relação à nossa trajetória, mas o que a gente faz com isso? A gente não pode guardar essa raiva para nós, não, acho que já passei por esse processo também, como muitos aqui, de odeio esse lugar, eu quero sair daqui, é comum, até que eu percebi que, de fato, aquilo ali não foi algo que a nossa população optou, né? A gente não escolheu estar vivenciando aquilo. E comecei a olhar justamente o lado bom, o que a periferia me traz no dia a dia. As pessoas são mais conectadas, eu
conheço as pessoas que moram por ali, quem está precisando de alguma ajuda. Então, acho que são essas características que, se a gente prestar atenção com mais detalhes, a gente se sente orgulhoso. Aos poucos, a gente vai construindo justamente a nossa voz, né, para impulsionar para o mercado, para a educação. E eu acho que, em Minas Gerais, a mensagem que eu gostaria de passar, hoje o intuito era justamente ter mais um debate, tirar algumas dúvidas, tanto de alunos quanto de professores também, de como que é esse processo de entrar no ensino superior, como que é de fato estar no mercado, porque hoje o mercado assusta muita gente. Então, eu fiz justamente esse contexto como um todo, tanto da minha trajetória, quanto no quesito educacional, quanto profissional, mas queria justamente ouvir um pouco de vocês, se tem alguma dúvida, queria abrir esse espaço para debate de fato, que eu acho que é até mais dinâmico, né? Até brinquei com a Dani, que eu acho que alguns alunos aqui não aguentam a projeção de slide, aquela coisa didática, então justamente o intuito de hoje é ser algo mais leve, para que a gente tenha justamente essa data de consciência negra, justamente algo muito enriquecedor, que a gente saia daqui se sentindo bem, apesar de todas as notícias que a gente foi acompanhando desde a data justamente da consciência negra, mas que de fato a gente tem muito que mudar, não pegar uma história e achar que, bom, não há nada para mim, esse é meu futuro. Então, queria debater com vocês de fato. O que vocês têm para me dizer, de dúvidas, até mesmo para professores, fiquem à vontade. Ouvi alguém, só que fechou o fone rapidinho. Não sei se é da Dani. Boa noite. Boa noite, Dani. Bom, em primeiro lugar, eu quero pedir perdão pelo atraso, mas às vezes acontecem alguns problemas que fogem totalmente, assim, das nossas mãos, né? Vão além do que a gente projeta. E eu dei aula para o Matheus em 2011, no 6º ano, e ele falou algo sobre a questão de ter sido o primeiro da família a estar na faculdade. É isso mesmo, Matheus? Exato. Foi o primeiro assim inserido, exato. E eu acredito que a maioria de nós, até mesmo dos professores, a maioria foi o primeiro a se formar. E embora os nossos ancestrais não tenham nos deixado muitas vezes esse legado do ensino superior pela falta de oportunidade, ou até por essa questão aí, né, da desigualdade, tanto racial quanto social, a gente herdou muito da força, né? E eu queria só chamar a atenção para uma coisa que eu me lembro muito bem, Matheus, lá em 2011, no Santos Dumont, a escola que o pessoal chama de Latão, né? E da sua mãe muito presente nas reuniões de pais. Ela não faltava em nenhuma e era uma mãe, assim, super presente. E eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa importância da família, mesmo quando o pai não é formado, mesmo quando ele não conseguiu concluir nem o ensino fundamental, nem mesmo o ensino médio, desse impulsionamento dele, desse alicerce, incentivo que ele dá. Eu gostaria que você falasse disso um pouquinho, sobre o incentivo que sua mãe lhe deu, para que você conseguisse chegar onde você está hoje, mesmo com tantas dificuldades. Perfeito, Daniel. Ótima pergunta. É de se emocionar, né, quando você traz justamente essas memórias. Com certeza, tive esse privilégio em relação a uma família, um pai e uma mãe presente. Então, não é o cenário justamente total do Brasil, onde que a gente acaba percebendo que quem acaba abortando mais são os pais, né? A gente não vê um cenário que os pais estão tão presentes, né? Então, tive esse privilégio. E justamente falando em relação a esse papel da família como um todo. Acho que, primeiramente, por você ter citado minha mãe, algo que a gente vê muito presente nas periferias, que é a questão do amor à sua de mãe, né?
A gente tem que tomar tanto um cuidado em relação a essa frase, porque a gente acaba acreditando que a gente pode justamente tratar outras mulheres de forma diferente, porque na verdade o único amor que existe é o da nossa mãe. Então também tem essa discussão em relação até mesmo ao machismo que foi se gerando através dessa frase. Mas falando justamente que me orgulha muito é o papel da família nesse processo educacional. É claro que a questão justamente desigual traz que a gente entre em outros caminhos, justamente não por opção, mas justamente são caminhos que a gente acaba identificando como caminhos mais fáceis, é um retorno que a gente tem, tanto para nós quanto para a família, a gente não está aqui justamente para julgar alguns caminhos, e tem famílias que estão ali presentes para que isso não ocorra. Então, acho que, antes de mais nada, minha mãe sempre foi muito, sempre brinco com ela, muito medrosa em relação aos caminhos que eu poderia levar nessa trajetória, porque minha mãe também veio de um contexto de periferia, ela nasceu justamente na Penha há um tempo atrás, os avós dela também nasceram em outras periferias de São Paulo, então tudo que ela viu, ela não queria que aquilo ocorresse para seus filhos, né? Então a única certeza que ela tinha é que a única coisa que mudaria na nossa história seria a educação, algo que justamente ela abandonou para criar justamente os seus filhos, né? Então, por muito tempo, minha mãe não tinha terminado o ensino médio, meu pai, por exemplo, não terminou o ensino fundamental. Então, acho que esse papel da família, e eu acho que até nós, como pessoas que futuramente iremos constituir famílias, que não se repita aquela história, que a gente não veja as estatísticas e impulsione que isso se repita. Nosso papel em relação pai, mãe, irmão, amigo também, né, que não deixa de ser um membro familiar, é que a gente impulsione, que a gente justamente traga essa segurança, que há outros caminhos, não o caminho da criminalidade, eu tenho um caminho, nem conhecer esse cursinho popular, vim participar justamente de algumas rodas, para que aquela pessoa tenha cada vez mais consciência daquele local que ela mora, né? Justamente buscando outros meios para ter essa ascensão, e algo que eu noto muito em relação ao entrar no ensino superior, para minha mãe foi um choque muito grande, né? Até hoje, quando eu falo o tanto de provas, o tanto de trabalho que tem, ela não acredita, porque é um cenário totalmente diferente, né? Hoje ainda sonho que ela busque ensino superior, ela consiga essa formação, que infelizmente muitos sonhos a gente acaba desistindo para criar os seus filhos, né? Isso também é algo que foi se repetindo na história como um fator cultural, né, que a gente precisa justamente ter família primeiro, depois a gente pensa na questão do estudo, profissão ou algo do tipo. Isso foi mudando, esse cenário tem mudado, ainda é presente, então cabe justamente aos educadores que estão presentes, outras instituições, para mostrar que, claro, a gente precisa ter uma formação, a gente precisa terminar os nossos estudos, isso muda a nossa vida como um todo, a gente vai ter muito tempo para constituir família, então acho que o papel da família como um todo é esse direcionador. Acho que, sem dúvidas, acho que muito notório isso na minha trajetória, né? Não sei se respondeu por completo a sua pergunta, se alguém teria uma outra pergunta também. Acho que está fechado o microfone dele. Era isso mesmo. Ok, você respondeu o que eu gostaria de ouvir. Não, perfeito, Obrigada. perfeito. Alguém tem mais alguma pergunta? Acho que a Tati abriu o microfone. Foi ali também. Eu acho muito bacana saber a trajetória, né, das pessoas que foram nossos alunos. Alunos, por exemplo, dos nossos professores, a gente sente como professor também, né? Uhum. E eu acho que você colocou muito bem, um privilégio mesmo, ter o pai e a mãe presente. Porque essa não é a realidade que a gente enfrenta. E aí a gente tem muitos alunos que, mesmo não tendo o pai e a mãe presente, na escola, por meio da educação, ou que seja por meio do cursinho, que eu percebo isso que você falou. O cursinho também, ele começa a abrir muito a cabeça, porque é depois que o aluno se formou, que ele não via a hora de se formar, aí ele se forma, ele vê poucas perspectivas, aí a gente vem nessa continuidade. É o ideal? Não. A gente ainda quer uma educação que promova isso
e que não precise do cursinho para fazer a consciência, né? Mas eu acho interessante a gente pensar nesse jovem periférico, né? Nesse jovem que, assim, a sociedade coloca ele à margem. E é muito importante que a gente pense nele. A educação é a única forma, né, dele dar continuidade na sua caminhada, de promover uma consciência de cidadania, de profissionalização, né, de uma vida futura, uma vida em sociedade. Então, assim, como você entende esse processo? Não, bacana, super, agradeço pela pergunta. Acho que a gente pode até puxar um gancho em relação ao papel das cotas, né, como a gente havia conversado anteriormente, como que o papel das cotas justamente é um fator de ação afirmativa, como reparador histórico, para que as pessoas consigam se inserir, para que no futuro a gente não necessite mais dessa questão das cotas, da meios de entrada, né, mas claro que para isso a gente precisa tanto do papel dela, quanto também uma forma de base, para que isso esteja em conjunto, né, não é só focar em mais vagas, enquanto o ensino básico vai ficando mais defasado, né. Isso abre justamente o papel, as possibilidades que cursinhos comunitários vão surgindo cada vez mais, porque a gente está ali justamente cumprindo um papel que talvez o Estado deixou um buraco, né? Acho que essa questão da população, ela sempre se ajuda. Tem um trecho do Emicida que, tanto do Emicida quanto do Racionais, eles sempre falam dessa questão de tudo que nós temos, a gente vê uma grande família se constituindo, né? Uma união no sentido de eu passei por aquela situação, eu sei o que aquele jovem está vivenciando, então tem uma empatia muito mútua, né? Posso dizer assim, e vai se tornando cada vez mais comum, né? Abrir a uma pessoa que entrou ali no ensino superior e fala, poxa, eu quero mudar esse cenário. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um curso de redação, eu vou marcar alguma live para falar sobre isso. Não deixa até mesmo o meu papel não deixa de ser um papel educacional, justamente de forma que, como que eu levo para pessoas que passaram por essa minha trajetória, não, para que isso não se repita, que a gente consiga acender justamente uma luz em cada pessoa, que se a gente conecta cada vez mais, a gente consegue transformar um pouco mais da nossa sociedade. Essa pergunta como um todo é muito difícil, né, de ter uma resposta, porque de fato, por mais que eu acredite no nosso papel como pessoa periférica em relação a ajudar uns aos outros, ainda assim a gente precisa justamente de fatores que consigam trazer uma mudança até mesmo social, né? Quando a gente se trata de política, então até mesmo a questão de consciência política da periferia é algo que a gente acaba não tendo muitos meios para saber quais são justamente as oportunidades que aquele candidato quer nos trazer, quais são os benefícios, os contras, né? A gente acaba passando por situações que de promessas como um todo, então eu acho que, como é mais questão, quem está nos visitando, em que momento as pessoas políticas nos visitam também, né? Quem está ali por nós, então reforça o papel justamente de pessoas negras, pessoas que trazem contextos periféricos, que estão chegando tanto em vereadores quanto no Senado como um todo. Hoje, se a gente fala sobre o Senado, 3% da população do Senado são populações negras, que tentam inserir políticas de inclusão, tentam mudar a questão da base, a questão social como um todo, e se encontram com barreiras, né? Hoje vem se tornando uma pressão cada vez maior, então a gente estamos passando, né, por um ano de eleição onde tiveram mais candidatas mulheres negras presentes, então a gente vê que esse debate, esse empoderamento vem crescendo, para que justamente no futuro não se repita essas histórias, né? Aí continua, nosso povo vem se unindo cada vez mais, agora não é mais um coletivo, não é mais em um cursinho, mas politicamente também. Então, acho que é um pouco da sua resposta, Tati, apesar de ser complicada de dar um direcionamento, acho que as coisas estão se movimentando em conjunto. Eu acho que colocar o jovem no centro do debate, esse jovem que historicamente esteve à margem, colocar ele no centro do debate, como a gente tem visto
em vários momentos, é uma forma também de tirar essa margem, de trazer para dentro. Com certeza. Né? Então, agora, a gente está multiplicando pelos movimentos sociais, dentro das escolas, dentro dos cursinhos alternativos, a gente está conseguindo mobilizar esse diálogo. E a gente está conseguindo dar. A gente vê que esses jovens, esses alunos, eles estão pouquinho se não tivesse essas barreiras, né, essas fronteiras, o ideal seria que a gente, assim como toda a sociedade, tivesse essa consciência. É como você falou no começo, caminhando devagar. Mas a gente não pode parar a caminhada. Né? A gente tem que... O Matheus, eu gostaria de saber das outras pessoas presentes, se gostaria de comentar também, porque é enriquecedor para a gente, né? Oi, gente, boa noite. Eu gostaria também de fazer uma pergunta para o Matheus, ao mesmo tempo expondo também muito da minha realidade que eu vejo. E os meus questionamentos acabam sendo em relação a como que a gente faz para melhorar nesse quesito educação para a periferia. Porque quando a gente fala de educação, eu acho uma coisa muito linda, sabe? Mas acaba sendo só mel. Porque a gente, quando está num ambiente mesmo periférico, eu sinto uma agressividade, uma veracidade tão grande das pessoas para conseguir não morrer de fome, e eu falo não morrer de fome literalmente, não morrer de fome mesmo, de crianças trabalhando em farol, sabe? De estar acostumada, de romantizar a ideia do trabalho infantil na periferia, que fica meio... Não é que eu posso dizer menosprezado, mas eu acho que abaixo de menosprezado. A educação fica em último lugar quando a gente puxa esse assunto na periferia. É muito bonito eu falar, nossa... mãezinha, por que você não está passando a lição para sua filha? Por que você não está indo na escola, buscando material didático? Por que isso não acontece? Porque a gente quer quebrar esse ciclo, né? Quem está do outro lado quer quebrar o ciclo. Só que eu mesma, Daiane, tenho a Emanuela de 7 anos. E muitas vezes eu estou tão preocupada em trabalhar que me falta, sabe? Eu acabo falhando nesse sentido. Eu tenho que estudar tanto, que aí volta. Eu quero ser tanto a primeira mãe e pessoa do meu meio a conseguir ultrapassar essa barreira, que às vezes eu falo, nossa, a gente está falando para o jovem, sim, aquele focado na universidade, aquele que está tomando o seu lugar de voz. Mas como que a gente faz para, vamos dizer assim, para replantar uma semente num ponto certo? Para mim também vem, principalmente das crianças, né, de periferias. Acaba não sendo só a gente, o jovem, porque eu me encaixo no papel de jovem, mas também me encaixo no papel de mãe. E é isso que eu ia perguntar, Matheus, como que a gente faz para trazer a criança também para o nosso papel, assim, de buscar essa representatividade para ele, sabe? Para trazer a infância, devolver a infância para essas crianças de periferia. Perfeito, Dai. Muito obrigado pela pergunta. Tenho uma admiração gigantesca por essa mulher. Conheço tanto a trajetória dela quanto o papel dela como mãe. Então, primeiramente, queria deixar essas minhas palavras. Eu acho que ficou puxando tanto um gancho em relação à fala da Tati quanto a pergunta da Dai. Acho que por muito tempo, ainda assim, a gente vê o quão presente isso é, a questão da voz periférica como uma voz tão marginalizada a ponto de não ser ouvida. A gente não consegue justamente levar um debate de que forma que a pessoa leve a sério aquela discussão, né? Achando que a questão da periferia não consome cultura,
ela não tem um olhar crítico, muito pelo contrário, né? A forma que a gente entende cultura, a forma que a gente critica aquilo porque a gente está no dia a dia. A gente começa a ver o porquê tantas pessoas têm tanto, porque a gente tem tão pouco, né? Então a gente começa já a ter um olhar crítico da nossa forma, da nossa linguagem, e assim não é diferente justamente para as crianças, né? Tanto eu já comentei isso com alguns colegas, eu perdi o papel da infância muito cedo, no sentido de precisava cuidar do meu irmão enquanto meus pais trabalhavam, então foi se tornando uma consciência que eu não poderia mais ser criança porque eu tinha outras responsabilidades a ser feitas, né? E isso é, de fato, algo muito doloroso, você vê o impacto disso no futuro, e justamente o papel da Dai não tem justamente o que dizer, o que ela educa as filhas dela, mostrando o papel delas como mulheres negras em relação a que elas, antes de mais nada, são crianças, né? E ter essa consciência do que elas têm que fazer, se divertir, buscar lazer, a questão da educação de base, que é uma das coisas que acaba sendo tanto algo enriquecedor como também divertido para as crianças. E, é muito complicado, de fato, trazer uma resposta para essa mudança. Eu sempre acredito que, de fato, a nossa movimentação política é algo que vem mudando aos poucos ainda, infelizmente, mas tem mudado o cenário em relação a quando a gente elege uma mulher negra que veio da periferia, que vai ter um olhar em relação justamente modificar o ensino em algum bairro, a questão justamente daquele céu que estava fechado há muito tempo, o que a gente consegue movimentar para ter também educação ali naquele local. Então, acho que a questão, primeiro, de conscientização política é um papel muito importante, porque a gente precisa saber o que a gente ganha com isso. Parar de pensar em relação ao Brasil como um todo, em relação a um problema que está lá na frente, atingindo uma classe que tem mais, justamente, privilégios para tentar, bom, tive um problema, mas eu tenho privilégios para passar por eles, né? Se esse problema chega até nós, a gente não tem como, porque, de fato, a gente sabe o que é passar fome, a gente sabe o que é não ter um ensino de qualidade, então a gente tem que ter esse olhar crítico em quem a gente está votando, antes de mais nada. Isso, de fato, algo que vai ser bom para minhas filhas como um todo, né? Sempre pensando na próxima geração. Então, hoje o papel, tanto da gente estar aqui debatendo sobre isso, já pensando, de fato, caramba, esse cenário deve mudar, sabe? O que eu tenho que fazer para modificar? As respostas, claro, um tanto quanto complicadas de ser dadas, mas eu acho que o papel tanto da educação, na forma de conversa, a gente tem muito esse olhar em relação que educação é só aquele acadêmico que está na instituição, que gera conhecimento, muito pelo contrário. Hoje você dá, por exemplo, traz um ensinamento muito grande para sua filha, assim como a minha mãe e meus avós trouxeram para mim, trazendo um contexto justamente de classe, trazendo um contexto justamente racial, e isso justamente enriqueceu quem eu sou hoje, porque foi ali que eu comecei, poxa, eu tenho que fazer algo para modificar. E minha mãe, claro, sempre trazendo esse papel que eu era criança, que não conseguiria fazer muito por agora, mas eu acho que, de fato, o que você vem passando de educação para suas filhas não deixa de ser um ensino, com certeza eu acredito nisso, e acho que cada vez mais, como população, acho que a população periférica como um todo, ela, apesar de estar unida naquela situação, a gente não consegue ver onde está a dor, sabe? A gente prefere desacreditar em relação ao cenário. Então, é difícil a gente justamente unir para tentar fazer uma mudança. Então, esse é justamente o papel da educação, o papel do debate, chegar naquela pessoa de forma educacional como um todo. Você acha isso comum? Tipo, poxa, fulano está precisando de ajuda, a gente está aqui se movimentando. Então, sempre esses pontos de fazer a pessoa justamente criticar um pouco, né? Se autocriticar em relação ao que ela pensa, quais são seus vieses, né? Por exemplo, minha mãe, por muito tempo, ela não queria acreditar em relação ao local que ela vivia. Ela tinha muito medo, não queria que isso. Quando a gente olha só para nós mesmos, né, a gente acaba se perdendo, a gente acaba desfocando. E é isso, o papel do Cora é sensacional, gente, amo vocês, coisas lindas. Obrigado, Dai. Não sei se alguém ia falar, que apareceu aqui, que levantou a mãozinha. Não sei se gostaria de complementar antes que eu responda. Olá, Matheus. Olá a todos. Boa noite. Meu nome é Lidinaldo. Não sei se vou conseguir complementar, porque foi muito boas as falas, né? A da Tati, a da Daiane.
E até coisas que eu tinha pensado antes, ela já colocou. Talvez tentar contribuir um pouco com o debate, como você tinha colocado. Você tinha falado de 10 anos atrás, né? Acho que é mais ou menos o tempo que eu entrei na Unifesp, e caminho um pouco na questão que eu vou te pôr, que quando eu fiz como cotista, né, uma coisa horrível que aconteceu foi que eu tive que provar para a Unifesp que eu era negro. Pensei minha vida inteira que eu não precisaria provar isso nunca, e tive que tirar um documento chamado certidão de prontuário, que é quando você faz o RG. Tive que ir lá no RG, que tem que ir lá, tinha que constar que você era preto no documento, né? Acabei perdendo o tempo, fiz a matrícula no outro dia na lista universal, e de certa forma aquilo ali para mim, na época, como eu não tinha aquela consciência, não passei pelo cursinho, parecia ser uma coisa boa ter entrado pelo sistema universal e não pelo sistema de cotas, né? Porque todo mundo ficava falando, mas você entrou na faculdade pelo quê? Pelo sistema de cotas, né? Como se, tipo, não tivesse nenhuma, assim, precisasse nenhum saber, nenhum conhecimento para você entrar por cotas. Quando eu entrei na Unifesp em 2007, que era então a Escola Paulista de Medicina, né, com a questão das cotas, eles tinham medo de cair o padrão de excelência da universidade por conta das cotas. E que foi aí que começaram a surgir estudos que alunos cotistas tinham desempenho igual ou até superior, maior, né, ao dos alunos do sistema universal, né? Mas ainda assim não foi fácil. Me lembro que na Unifesp a gente tinha um crachá e eu fui o único aluno naquele campus aqui em Guarulhos a ser parado pelo segurança e perguntar se eu realmente estava ali, né? Nunca vi isso acontecer. Isso não aconteceu em 4, 5 anos ali. Isso não aconteceu com mais ninguém, né? Só o som da minha filha agora. E agora eu voltei para a faculdade, agora como cotista também, na Unesp. E não sei no teu caso, e é mais nesse sentido a pergunta, que se há uma consciência desses alunos cotistas enquanto de periferia, enquanto negros, enquanto pobre, que a gente vê uma coisa assim que passou no país, é que a galera estudou, comprou um carro, comprou uma casa, se achou classe média e perdeu essa consciência de classe, né? E se talvez se não era necessário também um pouco dessa consciência de ser mulher, de ser negro, de todas as questões de minorias junto com as cotas, porque eu vejo colegas que assim colocaram cotas meio que é válido também, como um mecanismo de entrada, mas que até momentos, em algumas falas, a gente se vê posicionando contra as cotas, né? E sempre a minha fala era inteiramente contra as cotas. Eu sou inteiramente contra as cotas, aquela que eu ouvi o pessoal do Racionais cantar, né? Que 98% dos alunos são brancos. Era essa no país, né? E o meu curso hoje de agronomia, a gente tem um histórico que filhos de fazendeiro não precisavam fazer o vestibular, se apresentavam nas universidades e faziam o curso. Então, cotas sempre existiram aqui para os brancos, né? E falta um pouco dessa consciência de classe, essa consciência de cor mesmo, né? A gente vê um movimento negro muito fraco dentro das universidades, né? Quando não tem. E você estava colocando a questão da periferia, para não me alongar muito, a sua visão sobre isso, né? Então, assim, não dá para dissociar o negro da periferia, realmente, porque a gente pega depois da escravidão, o processo de empurrar os negros para os morros, né, para os piores lugares de habitação, mas ainda assim, dentro da periferia, o negro sofre também, né? Eu vejo, por exemplo, toda vez que alguém vai me apresentar, tem que apresentar que eu sou professor, tem que apresentar que eu estou na segunda universidade, que agora eu sou agrônomo,
como se fosse uma forma de me embranquecer, de minimizar o fato de eu ser negro. Como que você vê isso tudo, Matheus? Exato, então acho que conectou mega com o que a Dai estava falando. Acho que a questão em si da cota, a gente vê como um movimento justamente de ação afirmativa, mas o governo vê apenas como a única solução, né, em relação à entrada. Foi dado justamente esse meio para que a gente consiga justamente reparar alguns contextos, mas a gente se depara somente com isso. A gente está ali em um cenário que, poxa, a nota de corte ainda assim, para cotistas é muito alta. E o que de fato vem movimentando da base? Pouquíssimo. É onde que a gente vê tudo se repetindo, né? Milhares de pessoas estando no cursinho, estudando em casa anos e anos para conseguir aquela oportunidade. E ainda assim é muito doloroso, porque a gente entra com justamente esse discurso que você trouxe. As pessoas colocam um discurso que você justamente é inferior por estar ali, por ser cotista, tanto no âmbito justamente racial, quanto no âmbito socioeconômico. Me lembro fortemente, quando eu entrei na universidade, na primeira semana, eu passei em primeiro lugar no meu curso. Hoje eu faço gestão de recursos humanos, mas estou em processo de migração para psicologia, que desde sempre foi meu sonho. E um professor, a gente vê tudo se repetindo, né? Um professor que era piloto, ali já me assustei nunca conheci um piloto, professor de, enfim, mais de 30 anos na academia, falou, você é praunista, porque ele viu na lista. Eu falei, sim, sou, com um sorriso, né? Porque, antes de mais nada, a questão da cota para a pessoa que entra ali, nem em momento algum ela se sente envergonhada, ela se sente justamente, caramba, eu entrei aqui, ela se sente orgulhosa a partir do momento que ela entendeu na sua consciência social, racial, que justamente aquilo ali foi feito para ela. Aquilo ali não é algo para te diminuir, aquilo ali é para proporcionar que você chegue até lá, um impulsionador, mais uma escada, né? E respondi alegremente, sou brownista, e o professor respondeu, assim é fácil, né? O governo te bancando, e deu uma risada, tipo, de forma que, como se tivesse pago algo para mim, sabe? Tipo, como se eu estivesse em dívida em si com o governo, e desmerecendo. Hoje eu vejo justamente que as minhas notas são as maiores da turma, porque eu preciso ter um certo nível de excelência, até mesmo para não perder a minha bolsa. Então, isso proporcionou que muitos estudantes cotistas tenham justamente esse nível de excelência, né, superior, como você disse, ou até igual, porque a gente precisa manter o nosso estudo, né, a gente está gerando conhecimento tanto quanto. É doloroso no início, com certeza, acho que até o fim da graduação tem sido doloroso, porque a gente não teve os mesmos acessos, né, a gente está em um ambiente que ali mudou totalmente o meu cenário, tipo, nunca vi algo do tipo, como assim, um professor, como colegas, o discurso, a fala, né? Então, o movimento em si de coletivo se torna presente nesse âmbito, que a população negra, a população pobre começa a se unir naquele polo, porque a gente justamente só temos a nós, e a gente começa a debater aquele discurso dentro da academia, a ponto que isso chegue a outros professores e que esse discurso não se repita, né? No sentido de diminuir a sua conquista. Eu acho que uma fala que a Dai trouxe, que é muito forte, né? Justamente em relação à voz da periferia. As pessoas acham que a pessoa que tem um privilégio, a pessoa branca, elitizada, ela está dando voz a nós. Muito pelo contrário, a gente já tem uma voz, no entanto, ela não é ouvida, tanto no âmbito educacional quanto nas organizações. Então, nosso papel hoje está justamente conectando esse grão em grão, como a Dai trouxe, né? Para que justamente a gente consiga impulsionar cada vez mais a nossa imensidão, que a gente consiga justamente se inserir cada vez mais em outros polos. Isso eu falo no setor educacional, mas no mercado também. Eu já passei por situações como, Matheus, eu não vou te chamar para almoçar em um local porque talvez você não saiba se portar, porque é um restaurante chique, então eu não mereço nenhum convite, porque então, já assimilaram que eu não teria tanto aqui condição financeira como um todo. Então a gente vê essa falta de empatia, a gente vê esse preconceito já estabelecido, né? A gente debate muito sobre essa questão dos viés inconscientes, tipo, como, nossa, aquilo ali está estruturalmente, a pessoa não percebe, mas em nenhum momento a gente olha de maneira crítica. O que eu falei, isso está certo, a gente tem que começar sempre como eu. Caramba, olha a forma que eu penso, olha a forma que eu falo, e começar a corrigir o próximo, né? Sempre de maneira bem educativa. Acho que para mim foi uma mega oportunidade estar ouvindo essas histórias de 10 anos atrás,
e o quão isso ainda é presente no Brasil, né, no quesito de ter que se apresentar. Bom, aquilo ali é minha filha, não, eu sou professor desse local, não, eu trabalho aqui. E como isso se repete, e como a questão justamente da negritude, como você trouxe, pessoas que têm traços, justamente, passam por algumas situações, assim como eu, mas quando você vê como a pele vai ficando mais retinta, você vê o que é o alvo, né? É justamente a pessoa que mais sofre na periferia, isso em todos os âmbitos. Se a gente pensa em relação a uma pessoa com deficiência preta, se você pensa em uma pessoa LGBT preta, como um todo, você começa a ver que ali está a margem, está ali, mas a gente ainda tem uma camada mais ativa para ser discutida, tanto na questão de movimentação da polícia, a questão justamente do racismo muito mais forte. Então, é algo muito doloroso. A gente vem debatendo hoje, justamente no Brasil, esses discursos e como esse ano é importante para a gente impulsionar essa voz que, por muito tempo, esteve justamente de fato, que as pessoas não acreditavam que existia o racismo no Brasil, né? Precisou todos os acontecimentos desse ano para que as pessoas abrissem os olhos, para que as empresas fizessem programas, sabe? Então, não acho que foi um movimento, tipo, não, agora que as pessoas estão se movimentando, agora vai. Acho que muito pelo contrário, as pessoas já estavam fazendo esse movimento. Este ano teve mais força, mas a gente tem que justamente pegar essa oportunidade e funcionar cada vez mais para que isso não se repita. Para que a Dai precisa falar que ela é a filha dela, para que você não consiga justamente trazer esse quesito das suas filhas em que se apresentar como um professor, né? Então a gente vem lutando por essa equidade racial em alguns âmbitos. Eu acho que é um pouco da resposta como um todo, né? Nós temos tanta discussão como cotas. Eu acho que o cotista em si tem que olhar em relação ao meio dele, em relação a estar inserido, e o que foi aquilo? Aquilo ali é uma ação afirmativa, aquilo ali é seu direito, cara. Abraça esse debate. Se alguém vai falar que a cotas justamente é algo que ele não acredita, não acha correto, leva o ponto. Você sabe o que é, de fato, ter que escolher entre trabalhar, entre estudar, entre ou nenhum dos dois, né? Isso ainda é um privilégio de escolha. Se de fato não tem nenhum dos dois, eu estou naquela geração que muitos conhecem como neném, né? Que nem estuda, nem trabalha. E começa a levar esse debate. Cara, já avaliou os seus privilégios? Você está falando isso no seu papel como uma pessoa que tem um ganho, como uma pessoa branca, mas se vê na minha pele, se vê no meu contexto, de que forma que eu conseguia chegar aqui se não fosse por isso? Então, eu acho que eu sempre levo esse debate em relação à cota. O Brasil tem esse discurso de meritocracia, né? Esse mito de meritocracia, de todo mundo consegue, todo mundo vai chegar lá. A gente acredita nisso, a gente tem potencial tanto quanto, mas mesmo assim a gente tem muitas barreiras. Isso impossibilita que a gente chegue. Em nenhum momento a gente está desacreditando do nosso potencial, mas a gente esteve e ainda está à margem da sociedade a ponto que a gente precisa de algum impulso, a gente precisa que o Estado esteja conosco, a gente precisa da união da população preta, da população periférica, para que a gente una e impulsione nossa voz e esse discurso cada vez mais. Agora eu estou vendo vocês só pelo celular, não sei se alguém habilitou o microfone para falar algo mais, se conseguiram me ouvir perfeitamente. Chat. Oi, Matheus. Eu não sei se alguém tem mais alguma consideração a fazer. Eu acho que o debate ele é extenso, o tema não se esgota. Com certeza. Nunca. E, assim, eu acho que a gente completou uma parte do tempo, né, da nossa proposta. E aí, assim, se você quiser fazer umas considerações finais, porque é mais porque, assim, a gente já vai fechar o tempo redondinho. E eu deixo o convite aqui para a gente debater mais, para a gente pensar, às vezes, dentro dessa temática, outros momentos, outras considerações também, tá? Então, se você puder, se você quiser fazer uma consideração final para a gente já encaminhar para o encerramento mesmo.
Perfeito. Eu acho que, de fato, o papel tanto do projeto quanto o papel como um todo da Escola do Veloso em relação a levar a discussão, né, convidar pessoas que já tiveram essa ascensão justamente no quesito periférico, mas ainda trazer esse debate totalmente pertinente. Eu acho que é o papel da escola, essa potência de justamente trazer o contexto onde nós vivemos, trazer esse texto racial, porque de fato começa aí o senso crítico, né? Não só ali, mas como um todo na nossa vivência, no dia a dia, o que a gente ouve da nossa avó, da nossa mãe. Então, primeiramente, queria agradecer a todos que proporcionaram que esse projeto ocorresse, né? Agradecer a Dani pelo convite, todos que compareceram por aqui, e que a gente continue com esse debate, né? Que não pare por aqui, o tema jamais vai ficar esgotado, acho que isso ainda vai ser um debate de anos e anos, a gente continua na luta para que a gente não precise falar sobre isso, para que a miséria esteja em um museu e não nas favelas onde a gente justamente vive. Então, eu deixo até mesmo meu Instagram aqui no comentário, que eu debato bastante sobre esses temas, vou fazendo alguns posts, algumas lives, e eu acho que é isso, gente. A gente tem que movimentar com a nossa cultura, movimentar em relação a gente tem que saber de quem cobrar também, né? Então, só dessa última fala, agradecer a todo mundo que fez as perguntas, acho que foi um bate-papo super enriquecedor e fico empolgado para as próximas oportunidades. Deixei meu Instagram aqui no chat para quem quiser me seguir, e acho que é isso, minhas últimas considerações. Ok, alguém tem alguma consideração a fazer? Eu acho que o pessoal está usando bastante o chat, né? Mas eu achei, assim, um espaço muito bacana, uma oportunidade de da gente dialogar sobre isso. E parabéns pela sua caminhada, né? É muito bacana a gente continuar a ter esperança, né? A gente continuar a ver que os nossos alunos, eles têm esse potencial, que mesmo com as dificuldades, porque, olha, são muitas, a Daiana estava falando de ser mãe, de ser mulher, e tudo isso que a gente encontra no caminho, mas é aquela coisa a gente tem a ideologia, né, e a gente não para essa caminhada. Eu quero agradecer muito o Matheus por aceitar o convite, por debater um pouquinho isso com a gente, tá? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. A luta continua, gente. Obrigado pela atenção de todos, viu? Alguém tem alguma consideração a fazer? Boa noite. Gente, Eu quero só... Ai, Eu quero só agradecer novamente ao Matheus, né, pelo convite, por ele ter aceito, e que possamos ter outros momentos como este para debater, como a Tati falou, né, que são assuntos tensos que nunca se esgotam. Então, que a gente possa ter outros momentos assim. Gente, agora eu gostaria de agradecer o debate, a Tatiane, que eu conheci agora, a Dani, o Matheus e a todas as pessoas que participaram da reunião. E eu acredito que todos nós temos essa garra, assim, sabe, esse potencial dentro da gente, mas no meio do dia a dia a gente acaba se menosprezando a nossa capacidade real. E é isso, esse debate veio para a gente aprender de que a gente é capaz, que a gente consegue. Como a Tatiane falou, o ato de ser mãe e estar nesse lugar de fala e querer estar nesse lugar de fala acaba não sendo só por nós, não só pela Daiane jovem estudante, mas pela Daiane mãe, porque, como você havia falado naquele momento, sobre formar mulheres negras preparadas e capazes para enfrentar e se posicionar, para a gente não ter mais essa culpa de carregar um fardo. A gente não carrega um fardo, a gente tem que dividir esse fardo, a gente tem que jogar esse fardo para frente, porque na verdade ele não é nosso, né? A gente recebe
E eu acho que a gente tem que jogar ele para longe para poder conseguir prosperar. Exato. Bom, gente, ó, para finalizar, eu só gostaria de falar que, assim, que a gente tenha mais momentos de coletivo, né? Que a gente tenha mais momentos. É a única forma da gente colocar esse jovem no centro, né? Não só do debate, como da vida social. É a gente ter mais momentos coletivos e utilizar isso, ampliar a cultura de alguma forma. A forma que a gente hoje encontrou nesse meio da pandemia foi promover um debate. Está aberto, todos os alunos foram convidados, né? A gente sabe da dificuldade das pessoas, às vezes até a opção, né? Eu tenho essa opção, mas tenho outra, mas que a gente tenha mais opções, que a gente tenha mais momentos, né? Que a gente fomente a cultura de alguma forma, tá? Eu agradeço a presença de todos, né? Eu vi que no meio do processo bastante gente entrou, algumas pessoas não conseguiram ficar, caíram, mas o pedacinho que pegou, eu tenho certeza que foi enriquecedor para a pessoa, tá? Eu agradeço a todos, eu vou me despedindo aqui, se alguém mais quiser também se despedir, o espaço está aberto. Eu queria agradecer também o Matheus, né? Realmente foi enriquecedor o que ele falou, a proposta, foi muito bom. E repito as palavras da Tati, que a gente tenha mais momentos como esse, tá bom? Muito obrigada, Matheus, eu adorei. Quem sabe pro ano que vem mais uma. Ou mais Quem uma. sabe um presencial, No né? ano que vem, presencial, viu, Matheus? No ano que vem, presencial. Convido você também a conhecer o Niafro, quando a gente voltar, tá bom? E Perfeito, agradeço. queria agradecer também a Dani, né? Que nos presenteou com essa joia rara aí. Tá bom? Obrigada, Dani. Eu que agradeço, porque causa muito orgulho na gente como professor, vocês sabem disso, porque todos aqui reencontram sempre alunos. Graças a Deus, o Haroldo Veloso é uma escola que os alunos retornam, né, para nos ver. E eu fico muito feliz de ver aí o caminho que o Matheus trilhou. Então, eu que agradeço pela oportunidade de trazê-lo para o Haroldo Veloso, porque agora ele também é um pouco do Haroldo Veloso. Verdade. Eu que agradeço, Dani, privilégio meu. Acho que é isso, pessoal. Vamos finalizando por aqui, né? Creio. Agradeço a todo mundo que compareceu. Compartilhei aqui no link no meu Instagram para a gente se conectar. Qualquer coisa, a Dani também passa o meu contato. E super contente com esse debate. A gente sai com o coração mais leve e com mais garra para continuar lutando. É isso aí. Perfeito. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Bom descanso. Tchau, tchau.